Vamos nos colocar de pé. Deus continue abençoando a Luciana, abençoe também o cooperador Cláudio, sua filha, a Laura, diaconiza também a Andréia, mande meu abraço para ela. Eu não sei se o Cláudio ele trouxe o sabão, o sabonete, trouxe não, Cláudio? Porque o irmão Cláudio ele vende os sabonetes para ajudar também no tratamento da esposa, não sei, está o mesmo valor, não sei. Depois, quem quiser, pode procurar o Cláudio ali, tá? Para poder estar abençoando a vida do servo de Deus. Abram suas Bíblias em Marcos capítulo 4, o qual já foi lido na leitura introdutória. Marcos capítulo 4. Vou procurar não me delongar. Marcos capítulo 4, versículo 35 apenas. Não vou ler o texto todo, porque já foi lido na leitura introdutória. Todos acharam? Que diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Tome o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, esse episódio aqui, eu acabei de ler, e quando eu leio essa passagem, arde muito o meu coração, que eu amo essa passagem, falando sobre tempestades. Eu já preguei uma vez, se eu não me engano, foi na sede essa mensagem, mas nunca tinha pregado ela aqui no cantão. Então, esse episódio que eu acabei de ler, ele aconteceu no Mar da Galileia, também chamado nos evangelhos de Mar de Tiberíades ou Lago de Genezaré. E no Antigo Testamento ele também é chamado de Mar de Quinerete. Então na Bíblia são 4 nomes para o mesmo mar, um lago extenso de águas doces cercado por montanhas ao norte de Israel. E foi em suas margens que Jesus escolheu 4 dos seus discípulos quando ele os chamou para serem pescadores de homens. E foi nesse mesmo mar da Galileia que Jesus também acalmou a tempestade, andou sobre as águas. Ou seja, então, nota que esse mar é muito famoso aqui entre os evangelhos e fez parte do ministério de Jesus e também de alguns dos seus milagres. Dos 4 evangelhos, 3 narram esse fato: Mateus, Marcos e Lucas. Antes deles entrarem no barco, Jesus ele estava ensinando já a tarde inteira para os discípulos. Depois ele despede a multidão, entra com seus discípulos e ele diz no texto ao qual já li: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. No versículo 35 diz: naquele dia. Que dia? Talvez possa ser um dia comum para os discípulos, um dia comum para Jesus, porque ele já era acostumado a curar, Mas talvez você chegou aqui no culto hoje à noite, talvez pensando que vai ser mais um culto normal, saiu da sua casa, se arrumou e chegou até aqui. Talvez para você seria um dia natural, uma noite qualquer, uma noite onde você iria ouvir a palavra e ouvir os louvores, ia sair daqui da mesma maneira. Mas eu quero te dizer nessa noite que em dias comuns que Deus realiza também milagres, dias comuns que Deus manifesta a sua glória. Meu irmão, nos dias que eu achei que não daria nada pelo culto, dias que eu vim para o culto, dia chuvoso, talvez desanimado, foi o dia que mais Deus falou comigo. Talvez você também já teve essas experiências de vir para o culto, talvez com anseio
de ser renovado, batizado no Espírito Santo, aquele dia tranquilo, aquele dia que você aparentemente achava que não ia dar em nada, mas foi nesse dia comum que Deus te renovou, que Deus te batizou no Espírito Santo e que Deus realizou um milagre na sua vida e que Deus salvou algum ente querido seu. Então, dias comuns também são dias que Deus manifesta a sua glória e o seu poder. Você vê que no versículo aqui, 35, e sendo já tarde, está no texto, sendo já tarde. Tarde para quem? Talvez tarde para os discípulos, tarde para a multidão, tarde para você, tarde para mim, talvez tarde para a medicina, tarde para os médicos, talvez tarde para aquelas pessoas que olham ver o seu filho, a sua filha, perdidos, alguns na prostituição, alguns para o tráfico, tarde para aquele homem que está preso, talvez dias assim. Mas eu quero te dizer nessa noite que para Jesus nunca será tarde, é apenas o começo. Me prova na Bíblia? Te provo. A Bíblia diz de uma certa mulher na cidade de Naim. Ela já tinha perdido seu marido, e agora ela tinha perdido seu filho. Então aquela mulher, ela estava com um cortejo saindo da porta da cidade, e o texto sagrado diz que Jesus, ele encontra com aquele cortejo saindo perto da porta da cidade. Para aquela mulher era mais um enterro, porque ela já tinha enterrado seu marido, mas para Jesus era o começo de um milagre na vida daquela mulher. Ou seja, Jesus chegou no limite e realizou o milagre na vida dela, ressuscitando o seu filho. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que não tem mais jeito para a tua casa, para o teu casamento, para o teu ministério, mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele trabalha no limite, ele age no limite na sua e na minha vida. Talvez tarde para Abraão, tarde para Sara, de idade avançada, mas o texto diz que o anjo aparece na velhice deles e faz promessas. Nunca é tarde, irmãos, para Deus realizar milagres na sua e na minha vida. Talvez você já está desacreditado, mas o Deus que faz promessa, ele cumpre, independentemente do tempo que passar. Mas se ele te prometeu, vai se cumprir. Meu irmão, Jesus, ele tem o controle de todas as coisas. Ele sempre chega na hora exata. Aí o versículo 35 diz assim: passemos para outra margem. O que Jesus está dizendo aqui com esse passemos? A Bíblia diz, passemos para outra margem. Está no plural o texto. O texto está no plural. Primeira coisa que eu aprendo, que a palavra dele é a garantia de todos chegarem do outro lado da margem. Porque o texto está no plural, não está, vou passar para o outro lado da margem. Ele diz, passemos para o outro lado da margem. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, com esse passemos no plural, que a palavra dele é a garantia de que todos vão chegar do outro lado da margem. Segunda garantia com esse passemos para o outro lado da margem: vocês não vão atravessar esse mar sozinho. Jesus estava automaticamente dizendo, eu passarei com vocês. Terceira coisa que eu aprendo no texto: vocês não vão estar mais navegando literalmente em águas, mas agora sobre a minha palavra. Passemos. Meu irmão, é impossível viver certas experiências com Deus se você não despedir a multidão. Então, às vezes é necessário despedir a multidão para que possamos viver milagres da parte de Deus.
Tem muita gente, irmão, que está com a vida no embaraço, porque está levando a multidão para o barco, ao invés de levar Jesus. Versículo 35 ainda: passemos para o outro lado da margem. É interessante que eu falei aqui que dias comuns, Deus também manifesta a sua glória, Deus também manifesta o teu poder. Você lembra de Davi? Davi, ele sai de casa com o quê? Pão e queijo, para levar para quem? Para os seus irmãos que estavam na guerra. E o texto diz que chegando na guerra, tinha um gigante afrontando o povo de Deus, pedindo um homem para lutar, e o povo de Israel estava acuado. E o texto diz que Davi, a primeira vez que ele ouve a voz do gigante, do Golias, ele se prontifica para lutar. E você vê que depois da guerra, o texto sagrado diz que Davi, depois de dar uma pedrada na cabeça do gigante, sobe e corta com a própria espada a cabeça de Golias. Você vê que dias comuns também são dias de Deus revelar a sua glória. Para Davi, era mais um dia comum. Vou chegar lá, vou entregar queijo, vou entregar pão e vou voltar para minha casa. Mas quando Davi saiu de casa, achando que ia viver o natural, Deus já tinha preparado o sobrenatural na vida dele. Ele saiu de casa como entregador de queijo e de pão, mas quando ele saiu daquela guerra, ele saiu na sua mão com a cabeça do gigante. O que eu aprendo com isso? Deus é especialista em transformar dias comuns em dias extraordinários. É só você confiar em Deus. É só você confiar em Deus. Me prova na Bíblia. É claro que eu te provo. Você lembra de Noé? Como eu amo essa passagem. Noé sai da sua casa, sai como agricultor. De repente Deus fala para Noé: Noé, construa uma arca. Naquele tempo ninguém nunca tinha construído uma arca. Noé obedece a palavra de Deus e começa a construir uma arca. Talvez Noé volta para a tua casa, conjecturando. Noé saiu como agricultor, e quando ele volta para a sua casa, ele já não volta mais como um agricultor, ele já volta como um engenheiro náutico. Ou seja, Deus é especialista em transformar dias comuns em dias extraordinários. Saiu como agricultor e voltou para casa como engenheiro náutico. Você vê como é que Deus faz em nossas vidas. Versículo 36 e 37 diz assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, plural. Versículo 37 diz assim: levantou-se grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. No versículo 36, a Bíblia diz que outros barcos o seguiam. Isso é interessante que o texto aqui, ele está no plural, mas a Bíblia diz no versículo 37, de maneira que as ondas o enchia, o barco, já não está mais no plural, está no singular, Aí o que eu aprendo nesse texto? Talvez você fique se imaginando que, porque o meu barco, que tem Jesus, está passando por grande temporal de vento e os outros barquinhos aparentemente não estão passando. Já se perguntou? Por que, quem sabe, os discípulos não estavam se perguntando? Por que o meu barco está passando por grande tempestade, grande tormenta, sendo que tem Jesus no meu barco e aparentemente os outros barquinhos que também estavam navegando, aparentemente não estão vivenciando essa grande tempestade que nós estamos passando, sendo que eles não têm Jesus? Aqui eu também aprendo essa lição. Meu irmão, a resposta é: quando você passar por essa tempestade, você vai ter vivenciado uma grande experiência em Deus na sua vida. Então tem tempestade, meu irmão, tem tormenta que se levanta sobre a nossa vida, não é para nos afundar, não é para nos matar,
é para nos deixar mais resilientes na presença de Deus. Então, meu irmão, fica tranquilo, como o Cláudio já contou aqui hoje. Depois dessa grande tormenta, depois dessa grande tempestade, você vai ter testemunho para contar lá na frente. O Cláudio já prometeu aqui que vai passar por todas as congregações para contar o milagre que ele vivenciou na presença de Deus. Mas para viver milagre, tem que passar por tempestade, tem que passar por tormenta, tem que passar por enfermidades. Mas o nosso Deus que está aqui dentro é maior do que a tempestade, é maior do que o furacão, é maior do que qualquer doença que se levantar sobre a tua vida. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que acalma furacão, um Deus que acalma a tempestade, um Deus que acalma qualquer tormenta, resolve crise no casamento, abre porta onde que não tem porta. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós servimos, apenas com uma voz, Ele acalma a tormenta na tua vida. Tua voz. Aleluia. Olha o versículo que diz, o versículo 37, levantou-se grande temporal de vento. É interessante no texto que os discípulos aqui, eles estão debaixo de obediência, eles não estão em desobediência com a palavra de Jesus, não, porque Jesus disse, passemos para o outro lado da margem, e os discípulos obedeceram e passaram, e foram até do outro lado da margem. Algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Primeiro, precisamos entender isso. Quem está no centro da vontade de Deus, também enfrenta tempestades. Segundo, no caso do crente obediente à palavra de Deus, as tempestades são pedagógicas. Ou seja, é para nos ensinar uma lição. Toda vez que você passar por uma tormenta na tua vida, uma tempestade, desemprego, doença, sendo que você está obedecendo a palavra de Deus, pode ficar tranquilo, que são pedagógicas, é para seu e meu ensinamento, não é para te afundar. Terceiro, para quem está em desobediência com a palavra, é correção. É correção. Assim como Jonas, que passou por uma tempestade corretiva, porque estava fora da vontade de Deus. Aqui não, para os discípulos era uma tempestade que iria ensinar eles algo. Agora Jonas, fora da vontade de Deus, era uma tempestade corretiva para colocar Jonas novamente na rota, ou seja, dentro da vontade de Deus novamente. Então não murmure, passe pela prova dando glória a Deus. Versículo 37, de maneira que o barco já se enchia. Repita comigo, o barco já se encheu, sim ou não? Sim ou não? O barco encheu? Sim ou não? Não. Já se enchia, mas não encheu. Entendeu? Na maioria das vezes, o que faz muitos casamentos, muitas famílias, ministérios afundarem, não são as coisas que estão dentro, mas são as coisas que vêm de fora para dentro. Porque o que estava afundando o barco não era o que está dentro, é o que vinha de fora para dentro. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que vêm de fora para dentro, que na maioria das vezes é o que afunda o nosso barco. O texto está dizendo que o barco se enchia, mas não se encheu. Por que o barco não se encheu? Porque barco que tem Jesus não afunda. Família que tem Jesus, casamento que tem Jesus, passa a crise que for, mas não afunda, porque Jesus está no barco. A Bíblia diz, no versículo 38, e ele estava na popa, dormindo. A popa fica onde? A popa fica atrás. Quem é pescador sabe. Jesus, ele estava dormindo no barco. Precisamos entender uma coisa. Jesus, ele tinha duas naturezas, a humana
e a natureza divina, 100% homem e 100% Deus. Como Deus, ele é divino. Como homem, é por isso que ele dormiu na tempestade. Por quê? Já tinha ensinado a tarde inteira e já estava cansado. É por isso que, como homem, ele dormiu, mas não deixou de ser Deus. Então aqui eu aprendo uma lição. Precisamos entender que mesmo Jesus dormindo, ele continua no controle de tudo. Outra lição que eu aprendo: a tempestade já estava na agenda dele e ele sabia que ela viria, mas descansou. O que eu aprendo com Jesus descansando no meio da tempestade? Jesus está te ensinando: independente da tormenta, meu filho, faça como ele, descanse. A Bíblia fala de um homem chamado Pedro. Pedro foi preso, Tiago já tinha sido morto à espada, Herodes deixou para matar Pedro no outro dia, mas o texto é bem claro que Pedro estava dormindo na prisão. Quem é o doido que consegue dormir, sendo que amanhã vai ser degolado, sendo que amanhã vai ser morto? Mas o texto diz que Pedro estava dormindo. É isso que precisamos aprender, que precisamos descansar em Deus no meio de qualquer situação. Precisamos ser resilientes no meio de qualquer situação. E você vê aqui no versículo 39, diz assim: Jesus levanta e diz: cala-te, aquieta-te. Ele diz para a tempestade. Meu irmão, talvez a maior tempestade que nós enfrentamos não é aquela tempestade exterior que está fora, mas talvez a maior tempestade que nós enfrentamos ou passamos é a tempestade do interior, que está no nosso interior, a que está dentro. Talvez a maior tempestade, a depressão, síndrome do pânico, o medo. Mas eu quero te dizer nessa noite: Deus é poderoso para acalmar quanta tempestade que está fora e a tempestade que está do lado de dentro. No versículo 40 e 41 diz assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Se você ler o Marcos capítulo 4 e 5, é uma série de episódios mostrando a autoridade de Jesus. Primeiro, Jesus mostrou a sua autoridade sobre a natureza. Segundo, ele mostra a sua autoridade quando chega em Gádara, autoridade sobre os demônios. E terceiro, ele mostra a sua autoridade sobre as enfermidades quando ele curou a mulher do fluxo de sangue. E quarto, ele mostra a sua autoridade sobre a morte quando ressuscitou o filho de Lázaro. Então esse é o Deus que eu e você, nós servimos, que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não é minha experiência de navegação, não é a minha habilidade que eu tenho, não é o meu conhecimento que vai evitar que o barco afunde, mas é quem está comigo dentro do meu barco. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Seu nome é Jesus de Nazaré, aquele que é poderoso para transformar tempestade em bonança na minha e na sua vida. Então descanse nesse cenário de inquietação. Você vai colocar verdadeiramente sua confiança em Cristo. Você pode dormir tranquilo, pode dormir em paz, porque Ele está cuidando dos seus negócios, da sua casa e da sua família. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então nessa noite você vai decidir com quem vai sair daqui, se é com a multidão no seu barco ou com Jesus. Você decide nessa noite.